Bomba, bomba, bomba. Uma notícia que a gente tem que se preocupar bastante. Muito, muito mesmo. Por quê? A gente tem que se preocupar bastante, pessoal. Por uma razão muito simples. É, o Donald Trump, né? Donald Trump ordenou ação militar contra os cartéis de drogas da América Latina. Agora, o que, que isso tem a ver com nós aqui do Brasil? Bom, é, no início do ano, o governo americano ele passou a considerar organizações que trabalham que se envolvem com tráfico de drogas, certo? Como organizações terroristas. Né? O governo brasileiro correu para poder descaracterizar, principalmente as organizações aqui do Brasil, PCC, Comando Vermelho, essas todas que a gente já conhece. Entretanto, isso não teve lá grande efeito lá com relação ao que o Donald Trump tomou de decisão. E ele considera essas organizações como organizações terroristas. Bom, a gente sabe hoje que essas organizações, né, esses cartéis terroristas, esses cartéis ligados aí ao PCC, eles têm muito poder, muita influência. Então são políticos, são juízes, são procuradores, gente da alta corte judicial. Então é gente de muito poder, de muito poder. Dizem até que alguns nomes lá das do STF têm envolvimento com isso. Nós vimos recentemente a visita do Flávio Dino a determinadas favelas dominadas por essas organizações. Nós vimos no passado, né, o próprio PCC dizendo que tinha um papo cabuloso com o PT. E isso preocupa por quê? Porque, de acordo com a orientação, de acordo com a ordem que foi dada de ação militar contra cartéis de drogas na América Latina, significa que o, o Trump ele deu ordem ao Pentágono a usar a mesma força que é usada lá no Oriente Médio e em outros lugares. Ou seja, de repente eles podem mirar um alvo aqui e mandar um míssil de lá pá, e cair direitinho em algum lugar. Isso é muito preocupante. Por quê? Porque isso fala hoje de colocar o Brasil na mira das piores é, dos piores países do mundo. Aliás, isso é o que o PT tem com constância levado o nosso país a se envolver, né? O Brasil a se envolver. E eu queria mostrar aqui o que é que o jornal Metrópolis, né? O site Metrópolis, ele fala, que é o mais preocupante ainda. Vamos ler junto. Vamos ler juntos aqui o que é que diz lá. Né? Vou abrir aqui para a gente ver. Trump, Trump ordena ação militar contra cartéis de drogas na América Latina. O New York Times afirma que a ordem autoriza o uso de tropas fora dos Estados Unidos contra aqueles considerados terroristas por Trump. Diretriz prevê captura e morte. Então, essa aqui é uma reportagem que saiu hoje, às 13h34, foi atualizado aqui às 13h56. E nós vamos ler aqui o teor disso. Então, o presidente Trump assinou secretamente uma diretiva ao Pentágono para que seja usada a força militar norte-americana contra cartéis de drogas latino-americanas, consideradas organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos. De acordo com o jornal The New York Times, a ordem fornece uma base oficial para a possibilidade de operações militares diretas no mar e em solo estrangeiro contra cartéis. Eita! A diretriz prevê uma abordagem diferente das operações antidrogas anteriores, agora focada nas forças dos Estados Unidos, capturando ou matando diretamente pessoas envolvidas no tráfico de drogas. A iniciativa abre caminho para operações militares diretas fora do território norte-americano. Entre os grupos considerados terroristas pelo governo dos Estados Unidos da América Latina estão o Tren de Aragua e Quartel de los Soles, vinculado ao governo Nicolás Maduro, da Venezuela, o Cartel de Sinaloa, no México, e em maio o governo Trump estudava classificar facções brasileiras PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. A tipificação foi negada pelo governo Lula à época. A ordem de Trump afirma que a ordem de Trump afirma o New York Times é a medida mais agressiva até o momento e crescente na ampla campanha do governo contra os cartéis. Aqui eu vou dar uma parada aqui porque
O que importa é até aquele ponto onde eu li, aonde a possibilidade de considerar o primeiro comando da capital, né, o PCC, e também tinha apagado as luzes, acendi aqui agora, ficou melhor, né? E também o Comando Vermelho, certo? Isso significa que o Brasil agora entra no alvo direto das Forças Armadas Americanas. Isso é muito grave, isso é muito perigoso, isso é muito sério. É importante que a gente esteja em oração pelo nosso país, em oração para que esse governo seja deposto o mais rápido possível, para que possamos voltar à normalidade do nosso país. Tem sofrido demais com as ações irresponsáveis desse governo que está aí. Tá bom? Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo.